Fantástico! Pum! Ah, é uma vinheta icônica, né? Tão icônica quanto a nossa vinheta aqui, o Eu Sou Rica, eu acho. Sim, É o mesmo comparando. patamar, tá, gente? Eu sou rica! Fantástico, a revista eletrônica global que existe desde 1973. Acho que é um dos programas de TV que tá no ar há mais tempo na televisão, né? Será que é um dos? Nossa, tem muitos anos, gente. A famosa revista eletrônica, onde você encontra de tudo no Fantástico, né? Matéria sobre política, matéria sobre ciências, entrevistas internacionais e também, gente, normalmente o Fantástico é aquele lugar onde os artistas, as celebridades, os famosos vão e ganham uma matéria especial pra falar sobre um assunto muito pessoal, uma polêmica, uma revelação bombástica. Toda vez que um famoso precisa fazer uma revelação bombástica, ele ganha um espaço no Fantástico. Quer dizer, né, só assim, famosos que são considerados famosos de verdade. Não tem subcelebridade, gente. Não, aí fica pro da Record. Aí fica pro dar exatamente. Não, por exemplo, aí, ó, meses atrás tivemos Larissa Manoela, que foi falar sobre aquele conflito com os pais, né? Durante a semana toda, né, passaram comerciais na Globo falando que o Fantástico ia ter o Exposed da Larissa Manoela, foi um caos. E semana passada tivemos Vanessa Lopes, né, que até a chamada da entrevista era na praia, igual a da Larissa Manoela. Sim, toda vez que o artista precisa falar de algo pessoal, introspectivo, aquela coisa mais introspectiva, ele está na praia pra passar essa imagem sublime de tranquilidade, né? Mas as duas não foram as únicas que ganharam matérias especiais, então no vídeo de hoje vamos relembrar esses momentos aqui tensos, tá? Algumas matérias aqui reportagens polêmicas do Fantástico. Importantes e fofoqueiras também. É um quê de fofoca também, tá? Eu sou rica! Hoje, gente, o Fantástico ele é apresentado aí pela Poliana Brita e também pela Maria Júlia Coutinho, a Além de Maju. blogueirinha, né? Além de blogueirinha, né? A blogueirinha tem um quadro lá. Aliás, o quadro sumiu. Tá. Globo, cadê o quadro da blogueirinha? Cadê o paredão da blogueirinha? Fantástico? Enfim, mas aqui essas duas apresentadoras estão à frente do Fantástico já há algum tempo. Ao longo desses anos já tivemos Pedro Bial apresentando o Fantástico, a Glory Mary, tá? A Glória Maria. Icônica, lendária. A Patrícia Poeta também já teve um dedinho aí no Fantástico, tá? Mas normalmente quem tá nessas matérias de entrevista mais assim é a Renata Ciribelli. Queen. É uma diva, uma ela diva, que entrevista inclusive. ali. Bom, Zeca Camargo, Renata Vasconcelos, Renata Ceribelli, como o Fih diz, várias pessoas conhecidas aí da televisão, jornalistas e apresentadores já estiveram ali no Fantástico. Ou seja, nomes importantes, né? Sim, afinal é isso, né? O Fantástico traz tanto entretenimento quanto matérias sérias. E essa última matéria aí com a Vanessa Lopes, por exemplo, né? Foi algo que veio do BBB, após ela ter saído lá da edição. Bom, a Vanessa Lopes, desde que ela saiu do Big Brother, né? Desistiu ali do reality por questões psicológicas. Ela não tinha mais aparecido nas redes sociais e em nenhum outro programa de TV. Eu acho que o Fantástico já tava urubuzando. Você acha? Assim que ele teve uma oportunidade, eles quiseram trazer essa matéria com a Vanessa Lopes. Dizem que tem esse rolê da exclusividade, às vezes, né? Global, né? Vou guardar a exclusividade pra um momento certo, pra uma matéria certa. Ou como ela teve já o contrato com o BBB ali na Globo, então ela só poderia dar uma entrevista para o Fantástico, talvez. Talvez. Né? Ou realmente ela estava ali na recuperação. E aí coincidiu dela estar melhor agora pra fazer a entrevista. Então, e aí como a gente disse, sempre são entrevistas polêmicas. No caso da Larissa Manoela, se falou sobre isso a semana toda. Da Vanessa Lopes, eu já não vi eles falando a semana toda. Mas no dia da edição… No domingo passado, gente, quando foi ao ar aí a entrevista com a Vanessa Lopes, que a gente vai comentar aqui, falou-se disso o dia todo. Então, assim, o Fantástico é um programa que mesmo quando ele não tá sendo transmitido, tá passando, o dia inteiro só se fala nele. Sim, sim. Principalmente porque fizeram aquela alusão da Larissa, as duas na praia, realmente. A Doug Oliver até fez o meme, né? De salto na praia. Você ganhou uma reportagem no Fantástico. Você imaginou, e você andando assim nas areias do Fantástico, da praia? Pra falar do quê? Não, tem que dar uma notícia boa, a gente não quer dar notícia ruim não, tá? Mas a Vanessa Lopes, na verdade, ela veio com boas notícias aí, né? Ela trouxe esse outro lado da vida dela agora, que tá tendo um acompanhamento psiquiátrico, né? Acompanhamento psicológico, tirando um tempo das redes sociais. É mesmo porque, pra quem não entendeu o que aconteceu lá no BBB, gente, a Vanessa Lopes apertou o botão, porque, né, a psiquiatra dela, né, disse pra ela que ela teve um quadro psicótico agudo, tá? E ela misturava a realidade com a imaginação dela por causa do estresse que ela passou lá dentro. E aí você vê, né, são coisas que a gente vê em filme, tudo, a gente nunca pensa que isso vai acontecer
diante dos nossos olhos. E aconteceu ali com a Vanessa Lopes no Big Brother, né? Muita gente achou engraçado no começo ali os surtos que ela tava tendo, mas realmente era uma coisa muito séria. Sim. Ela realmente teve esse quadro psicótico agudo que foi diagnosticado pelo psiquiatra dela. Inclusive lá ela falou sobre a decisão de sair do programa, né? Porque era muito um sonho ali, né? Uma vontade de estar no programa. Mas chegou um momento onde, sabe, Não tava dando não mais, tava né? dando, né? Ela precisava de cuidados. E foi realmente o que ela falou. Pô, queria estar ali no programa e tal, mas, gente, bateu ali. Acho que ela começou a perceber que ela não tava Sim, bem, né? sim. E ela precisava aí ficar em cuidados médicos e também junto da família dela. Bom, eu ouvi falar que foi um dos maiores índices de audiência dos últimos tempos aí no Fantástico, essa notícia com a Vanessa Lopes. Porque, como eu disse, ela sumiu das redes sociais. Então as pessoas estavam curiosas pra saber Sim. o paradeiro. O que tava acontecendo com a Vanessa Lopes, né? Os pais dela postaram uma foto ou outra ali, mas de fato a Vanessa… Boletins O boletim. também. Mas de fato a Vanessa falando sobre o assunto, pela primeira vez, foi no Fantástico. Sim, é importante aí salientar, né, que ela teve não só o apoio da família, mas também um tratamento médico, tomando medicação, porque, gente, são doenças aí de saúde mental mesmo, né? E você tem E que se nesse cuidar. dia, a minha mãe, eu nem te contei, mas a minha mãe mandou uma mensagem. Ah, você tá vendo a Vanessa Lopes no Fantástico? Então o Fantástico, ele é um programa que ele atinge ainda os senhores e senhoras, mas eu acho Sim. que é uma galera mais jovem, por exemplo, a galera que segue a Vanessa. Às vezes foi assistir também. Pra a sua diva ali passando no Sim. Fantástico. Ou no mínimo viraliza. Essa reportagem mesmo, ela ficou nos Trend Topics antes mesmo de passar no programa. Durante o dia todo, estavam falando aí do Fantástico, né? Inclusive, a gente citou bastante a Larissa Manoela. A gente tem um vídeo aqui, recapitulando tudo o que aconteceu com ela. A gente não vai repetir de novo nesse vídeo, porque vai ficar de novo o Sim, assunto, né? sim. Mas temos um vídeo aqui onde a gente conta tudo ali o que aconteceu. E como eu disse, diga-se de passagem aí, o Fantástico, o rolê da Larissa Manoela foi 2 semanas de reportagem, Foi. né? Rolou até a briga de emissoras. porque a Larissa tava no Fantástico, a mãe dela tava no SBT. E aí estavam falando que faltou o tio do milho, que é uma piada já manjadíssima, né? É. O tio do milho na Record. Mas o Fantástico faz muito isso de dividir a reportagem em 2 partes. Daqui a pouco a gente vai falar de um Sim. caso desses, inclusive, tá? O próximo caso é bem atípico, tá? Porque a matéria, ela nem foi pro ar. Gente, a Luísa Sonza, a cantora Luísa Sonza, gravou uma entrevista pro Fantástico, tá? Comentando sobre aquele caso de racismo que ela vinha enfrentando, né, judicialmente aí, desde o ano de 2019. E esse caso foi finalizado no ano passado. Sim. Porém, dias antes da reportagem do Fantástico ir pro ar, teve um trecho que vazou na internet. E aí esse trecho mostrava ali a reação da Luísa ao ser questionada pela Poliana Brita, né, sobre esse processo que ela tava enfrentando. Alguns internautas apontaram, né, que a Luísa Sonza teria ficado um pouco incomodada com essa pergunta e tudo mais, sobre essa abordagem. E ela disse que ela falaria sobre esse ocorrido no documentário dela do Netflix. Que já saiu, inclusive. Que já né? saiu. E, gente, por conta do vazamento, o Fantástico nem colocou a matéria no ar. Depois do vazamento, né, saíram informações aí, notícias de que a matéria teria sido adiada, mas depois a própria emissora falou que a matéria foi encerrada mesmo, não iria passar no programa. Ó. Por uma decisão editorial do programa, a participação de Luísa Sonza no Fantástico não será mais exibida. E foi uma nota da comunicação da Globo mesmo. Será que eles se incomodaram com o fato dela inserir o Netflix na menção ali da entrevista? Não, mas a matéria já tava pronta, É entendeu? engraçado, né, ó. Eu acho que foi porque vazou, né? Talvez eles ficaram incomodados com esse vazamento. Porque quando vaza o trecho de alguma coisa, pelo menos eu fico curioso pra ver o resto. Quando vaza. Sim, pode ser até um gancho ali que, querendo ou não, é um programa que é informativo, né? É muito importante e tal, fala de muitas pautas, mas também é sobre audiência, né? Sobre a audiência. Então, assim, eu acho que deve ter uma coisa que a gente não sabe que aconteceu aqui. Porque eu acho que vazar por vazar, todo mundo ia assistir a Luísa Sonza no Fantástico mesmo assim, sabe? Né? A internet se dividiu porque achou a atitude da Poliana de perguntar sobre isso na entrevista meio… Descabida, né? Mas assim, gente, ela é uma jornalista, ela perguntou de assuntos pertinentes. É. Depois a Luísa Sonza falou sobre o assunto, inclusive com a Bianca Della Fence lá no canal da Della Fence. Sim. Falou sobre o assunto, sobre o que ela passou, sobre como ela acabou amadurecendo, né? Até as questões dela sobre racismo, né? Acabou que o processo também foi encerrado aí na justiça. O vídeo que vazou sumiu da internet também. O Fantástico, gente, a Globo tem esse poder, né? Se eles querem que suma uma coisa, vai sumir. A única coisa que a gente tem, o único vestígio é essa imagem aí da Luísa Sonza dando as mãos pra Poliana, né?
Ih, climão, gente. Essa eu acho que eu não fiquei sabendo de uma outra matéria que tem, assim, tipo, cancelada. Assim. O Fantástico tem muitos anos. Acho que muitas coisas aconteceram. Mas das mais recentes, assim, uma pessoa famosa como a Luísa dá uma entrevista pro Fantástico que não foi pro ar, eu acho que é uma das únicas. Quem também virou matéria foi o Whindersson Nunes, tá? Em 2019. E lá ele também falou sobre a luta dele contra a depressão. É mais um artista aí que virou matéria por questões de saúde mental. Pra você ver como é uma pauta realmente que a cada ano se fala mais. E os artistas meio que… é uma coisa recorrente, eu acho, na profissão. Ele fala muito nessa entrevista sobre o fato das pessoas apontarem um dedo pra ele e falarem que ele tem grana pra caramba, que ele tá com a vida feita, mas que as coisas não funcionam bem assim, né? A depressão, ela não escolhe uma classe social. Óbvio que dentro da condição dele existem outros patamares aí, mas eu achei legal ele falar sobre isso no Fantástico justamente por conta disso. O Whindersson, ele aparecia muito nas redes, fazia muitos vídeos, e a gente sabe que por conta também do casamento com a Luísa, houve um baque ali na vida dele, né? Foi um caos. Tanto que ele fazia, eu lembro uma época que ele fazia várias postagens até falando sobre isso. As pessoas estavam preocupadas até com a saúde dele. Pra você ter uma ideia, gente, na época, ó, ele cancelou a agenda dele aí de compromissos por 3 meses. O que às vezes pode parecer pouco, mas eu tenho certeza que a agenda dele deve ser, tipo… sim. Deve ser muito show que ele deve fazer, e tá falando aqui que na época da entrevista, ele ainda era casado. Ainda tava casado. Ou seja, eu acho que essa entrevista foi naquela fase da vida dele, onde a Luísa também já falou muito, ele também já falou sobre, que já estando casado com ela, ele já tava doente, né? Já tava rolando, já tava mal. Então, assim, essa entrevista foi bem nessa época. E depois aconteceu tudo que vocês já sabem, né? Veio a separação, veio música, veio aquele monte de coisa. Mais causa ainda. Mais causa ainda, mas pro influenciador do porte do Whindersson e pro Fantástico também falar sobre isso… Sim. Foi muita coisa, né? Tanto que o assunto, né? O Whindersson ficou nos assuntos mais comentados, inclusive na semana toda. E eu acho que que foi muita coragem também, assim, de falar sobre… Eu acho que quando o artista vai lá no Fantástico pra falar sobre esses assuntos, é um momento ali, principalmente quando se fala de depressão, que é um tabu ainda. Muita gente fala que é frescura, muita gente acha que é contra remédio, por exemplo, né? Ai, com Jesus você resolve isso. E a gente sabe que vai muito além, né? Não são só algumas coisas, são várias coisas ali, né? Então ele falar sobre isso, assim como a Xuxa também em 2012 falou sobre ela, questões aqui que vão até mais além, né? Eu acho que por muitos anos a Xuxa, né, ela foi essa figura que todo mundo ouvia falar sempre, fazia programa, apresentava programa na Globo. Antes dela ir pra Record, né, que foi ali meados de 2015, 2016, ela deu essa entrevista pro Fantástico, que eu acho que foi um desses meios ali da carreira dela, né? E ela faz revelações muito, muito bombásticas aqui, né? Que ela fala de abusos que ela sofria, do padrinho dela, né? Que era um professor da escola. E teve um homem também que ia se casar com a avó dela. Então, assim, a Xuxa nunca tinha falado sobre isso antes, né? E eu acho que ela se sentiu à vontade de falar, até pra dar um pontapé inicial numa nova fase da carreira dela, que ainda tava por vir, né? A Xuxa sempre teve o público infantil, né? Acabou que ela mudou, obviamente, durante o tempo, né? Foi alcançando aí adolescentes e tal. Mas eu acho que o público infantil é um público que a Xuxa leva muito no coração e nas campanhas que ela faz, né? A Xuxa sempre foi contra a violência, contra a criança e sempre fez campanhas, né? Obviamente todo mundo é contra a violência contra a criança. Mas acho que a Xuxa sempre esteve à frente de campanhas contra… Ela sempre deu muito a cara a tapa, eu acho. Principalmente assim, quando né? teve aquela questão de não se deve bater mais na criança pra educar. Eu lembro que a Xuxa foi muito porta-voz disso e criticada por muitos, falando que eu educo meu filho do jeito que eu quiser e tal. Mas eu acho que a Xuxa aqui, ela deu um passo além, falando de um trauma dela e que muitas crianças, muitas pessoas passam e não falam nada, né? É um tabu muito grande. Muitas vezes a pessoa que passa por esse tipo de abuso prefere não falar sobre, prefere ficar em silêncio. E a Xuxa, sendo esse ícone que ela é, falando sobre isso no Fantástico, né? Essa grande janela aí, né? Eu acho que ela alcançou muitas pessoas. E obviamente não deve ter sido fácil pra ela. Com certeza não foi fácil, mas eu lembro que a Xuxa nessa época recebeu muito apoio dos fãs e também de alguns amigos famosos aí, né? Pela coragem de revelar esse abuso no Fantástico, né? Até também como forma de alertar os pais aí a ficarem de olho em suas crianças e tudo mais por possíveis acontecimentos que podem ser evitados, né? O principal ponto ali da matéria foi a Xuxa mostrar
que esses abusos podem acontecer dentro de casa, entendeu? Não é que alguém da rua, são pessoas próximas que têm confiança, né? Eu acho que esse foi o grande alerta da Xuxa. Lá nessa matéria também, ela falou de outros assuntos, como relacionamentos, né? A Xuxa aí teve relacionamentos que repercutiram bastante com o Pelé, com o Ayrton Senna e também, gente, não sei se vocês sabem, com o Michael Jackson. Mas ela não chegou a ter um relacionamento com o Michael Jackson, né? Ela conta nessa matéria que ela foi convidada pelo empresário do Michael Jackson, né? Quando o Michael Jackson era vivo, mais jovem e tudo mais, a se casar com o Michael Jackson porque ele queria ter filhos com ela, né? E ela disse que esses encontros que ela teve com o Michael Jackson foram muito bizarros, porque ele sabia muito sobre ela, né? Assistiram filmes juntos lá em Neverland, a Xuxa esteve lá na casa do Michael Jackson. E a resposta dela foi, não quero, né, esse trâmite aí. Mas é uma história que já era uma lenda urbana e aqui ela revela que foi verdade, né? É que na verdade, né, ela disse que ele queria casar com ela e ter filhos com ela. Então ele já tava indo… Como assim? Calma. Já quero muito aqui, né? É uma coisa bizarra, gente. Eu lembro que se falava muito sobre isso, mas aqui a Xuxa confirmou que essa história realmente aconteceu. Realmente aconteceu. Anos depois, a Xuxa voltou, tá? Pro Fantástico. Ano passado, 2023. 2023, né? Acho que ela já tinha dado o recado dela. E aqui ela estava uma Xuxa mais tranquila. Foi falar de uns assuntos mais, assim, de boa, né? Falando sobre… Acho que principalmente sobre a volta dela pra Globo, né? Ela tinha acabado de lançar o documentário dela no Globoplay, né? Aí ela contou ao Fantástico que gostaria, gente, de ter dado mais. Eu acho que namorado mais, dado mais, sabe? Esse foi o tom da entrevista, tá? É porque a Xuxa foi divulgar muito o documentário. E no documentário, ela deixa muito explícito o quanto ela era podada, ela não podia fazer as coisas. Então ela se arrepende muito de não ter feito várias coisas, incluindo dar um pouco mais, entendeu? Me arrependo de não ter namorado mais, dado mais. Seria essa a palavra. Desculpa a Xuxinha de 20 anos que queria ter dado mais, feito mais. Mas eu acho que ela nem ia aproveitar tanto. Ela talvez ia ter mais experiências do que eu tenho. Mas o saber valorizar só com a maturidade. A Xuxa tá em outro patamar hoje em dia, né? Então essa entrevista, ela foi realmente em outro tom, assim. Acho que esses traumas do passado dela que ela conseguiu falar publicamente… Acho que até ajudaram ela a se tornar essa pessoa que ela é hoje. Esse apoio do público também. Eu acho que a Xuxa tá num dos auges da carreira dela. Inclusive, tá tendo o navio da Xuxa nesse momento. Tá tendo o navio da Xuxa. O carnaval da Xuxa aí depois do carnaval, gente. O próximo caso é uma matéria que gerou uma treta na internet. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Pra variar, né, gente? Em 2023, gente, Pedro Scooby aí, né, ele anunciou numa entrevista no Fantástico que a esposa dele, a Cynthia Dyker, ela que tinha acabado de ter tido, né, a filha dos dois. Os dois estavam vivendo uma situação muito difícil porque a filha que nasceu, ela nasceu com um problema de saúde. Uma má formação que deixava, parece que a parte do intestino dela comprometida ali, né? Meio que pra fora, né? Uma doença que pode acontecer e tal. E obviamente você não espera, tipo, no nascimento ali da criança que isso aconteça. Muita gente se solidarizou com a situação dos dois. Mas acontece que é o seguinte, gente. Inclusive a bebezinha se chama Aurora, né? Acho que a cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. Mas na época foi um caso muito delicado. Tanto que ele foi ao Fantástico falar sobre. Porém, paralelo a isso, a Luana Piovani, que é a ex do Pedro Scooby e que também tem filhos com o surfista, tá? Ela foi pra internet falar que a Globo estava ali fazendo uma passação de pano vitalícia pro Pedro Scooby, que tinha participado do Big Brother, porque durante essa reportagem, a época dessa reportagem… Na semana, né, que tava rolando essa reportagem no Fantástico, era a mesma época que o Pedro Scooby tava enfrentando judicialmente uma questão com a Luana Piovani envolvendo a pensão dos filhos deles. Ou seja, a Luana associou uma coisa com a outra e falou, pô, a Globo tá passando pano aí porque eles estão exibindo essa matéria triste sobre a situação do Pedro Scooby bem no momento que eu tô sofrendo aqui essa questão judicial com ele. Então é como se fosse uma cortina de fumaça pra pintar ele de coitado, entendeu? Mesmo porque essa treta já estava rolando na internet e nisso, tanto a Luana Piovani, né, quanto o Pedro Scooby meio que soltavam alfinetadas, né? O Pedro Scooby chegou a expor uma foto da Luana nua nas redes dele. Olha as coisas.
coisa, gente. Então essa treta estava acontecendo, entrou essa matéria sobre o caso que estava também acontecendo ali, né? Com a filha dele, com a esposa dele. E aí a internet e o público se dividiu, porque muitas pessoas ficaram do lado do Pedro Scooby, falando que, pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra, você está atacando ele, enquanto outras pessoas entenderam o que a Luana estava falando também. É óbvio que os seguidores da Luana ficaram contra, né? Alguns até falaram, nossa, que sensibilidade foi essa do Fantástico, né? Esse timing, tipo, o Pedro Scooby de roupa branca ali, tipo, um paizão, sabe? Então teve essa discordância dos públicos, mas eu acho que um problema também não desvalida o outro, né? Ele Sim. realmente tava passando aquela questão com a criança, mas também tinha essa questão judicial. E assim, gente, a Luana Piovani, ela mete o pau no Pedro Scooby até hoje, e eles discutem até hoje. Eles discutem até hoje. Tem hora que eles se resolvem, aí tem hora que volta, é uma coisa meio… É meio doida, assim, né? Vira e mexe, ela aparece pra falar alguma coisa que desagrada em relação a ele, né? Sim, não, atualmente a Luana Piovani tá mais no BBB, por questões ali, né, Da dessa Dona camada, da Bela, Dona Bela, né? né? Mas na época a Luana compartilhou algumas pessoas que concordavam com ela, né? Inclusive falou que feio, que vergonha aí pro Fantástico, né? Mas ficou essas por essas, né? E querendo ou não, ajuda a repercutir uma matéria que já tinha sido exibida, né? Porque ela traz à tona essa outra coisa, né? Sim, acabou que também a filha do Pedro Scooby passou super bem pela operação, né? Deu tudo certo, não teve problemas mais. Então meio que se resolveu. Não sei a questão da pensão até hoje da Luana Piovani. Não sabemos a questão da pensão, mas que foi uma matéria que repercutiu por isso e por conta de outros motivos. Repercutiu, né? Falando em criança, outro casal que foi aí pra TV no Fantástico falar de sua filha foi o Eliezer e a Vitube, né? Os ex-BBBs aí, que agora são um casal, né? Eles têm a filha Lu aí, de acho que de quase um ano. Que é tanta festa que eles fazem pra Lua de mêsversário, que eu já penso que a menina tem 15 anos de idade. Mas não, gente, na época ela tinha 7 meses. 7 meses, tá? né? Mas acabou que, assim como muitas blogueiras, Vitube expôs bastante ali, né, a sua filha na internet, fazendo publis e tal. E aí, obviamente, né, vocês sabem como a internet é, a criança começou a sofrer hate, né? Gente, a criança começou a sofrer gordofobia, né? A bebezinha começou a sofrer gordofobia. Eu já vi muitas vezes o Eliezer respondendo essas pessoas na internet e tudo mais. A Vitube também já respondeu, mas eu acho que ele responde mais, assim. Eu acho que acho que ele fica tão revoltado, ele não se aguenta e vai e responde, né? Acho que já rolou processos judiciais em relação a isso. Mas acho que o grande estopim foi quando eles foram pro Fantástico. Acho que eles não aguentavam mais falar sobre isso. E eu acho que também vendo toda essa repercussão em torno da criança, que já é uma criança que nasce famosa por ser filha da Vitube, uma das maiores youtubers, influencer, o Eliezer do BBB. Acho que o Fantástico também se interessou em falar sobre isso, né? Porque, gente, quando se trata de criança, que a mãe expõe, o pai expõe, muita gente mete o dedo na vida da criança. Da forma como, você não pode pegar a criança assim, porque não é assim que dá mamadeira, porque ela não pode comer isso, porque ela não sei o que lá. As pessoas metem muito dedo na vida dos outros. E em paralelo a isso também, muita gente fala, mas você mostra seu filho na internet, obviamente as pessoas vão falar, você tem que aguentar esse tranco. Também houve aí muito essa questão, né? É complicado, né? Porque a gente que trabalha com internet, a gente tá ali nesse ponto, né? Você não sabe Sim. até que ponto realmente, será que eu mostro minha família? É melhor não mostrar. Eu lembro que essa reportagem no Fantástico gerou essa discussão na internet sobre a exposição dos bebês e tudo mais. Mas aí, gente, eu acho que é isso, né? Como pai e mãe, eles são responsáveis pela criança. E eles devem saber o que é melhor ali pra todo mundo, sabe? O que eu não acho certo é realmente as pessoas irem lá falar sobre o físico da criança, sabe? Mas qualquer coisa. Porque, tipo, Então. o que você falar… Você vai comentar sobre um bebê, né, gente? E aí, eles se sentem na obrigação ali de explicar, não, mas é uma criança saudável, tem acompanhamento médico, lá. Então eles ficam se justificando na esperança desses comentários acabarem, mas a gente sabe que nunca vão acabar, né? Eu acho que hoje o Eliezer e a Vitube talvez tenha diminuído esses comentários. Mesmo, porque das últimas vezes que foram causar com o Eliezer, ele já postou lá no Twitter, por exemplo, eu vou processar, entendeu? Eu vou processar e eu acho que eles processam mesmo. E cada vez mais pessoas andam nesse processo, né? As pessoas acham que podem comentar tudo, né? Aliás, as pessoas podem comentar tudo. Mas não é que porque você tá comentando que a pessoa também não vai se incomodar, eu acho né? que nem tudo hoje sai impune, né? É o famoso tweet da Ana Hickman. Estou dormindo, estou de férias, mas meus advogados não. E a Ana Hickman deve estar sem sossego mesmo, gente. Então eu acho que cada vez mais as pessoas não estão mais aguentando. Aqui foi uma matéria no Fantástico, mas eu acho que abriu essa cabeça das pessoas
pessoas de, pô… Sim, nem tudo tem- se comenta, né? Será que eu tenho que aguentar tudo que as pessoas falam? Exatamente. Entendeu? Outra matéria que parou o Brasil, gente. Principalmente porque estamos falando aqui, ó, de uma das duplas mais icônicas do Brasil, com grandes sucessos. Que foi muito triste, mas felizmente hoje temos um final feliz. Pois é, gente, estamos falando de Joelma e Chimbinha, né? Vocês que assistem aqui no nosso canal já sabem que a gente já falou muito sobre isso também. Tem um vídeo só da Joelma aqui no canal, Tem. tá? A Joelma foi pro Fantástico em 2015 pra falar sobre a separação da dupla, né? E não somente a separação da dupla, mas o fim do casamento. E ela acusou ali o Chimbinha, né? Perante o Fantástico, Rede Nacional, das traições e também as agressões físicas contra ela, né? Porque ela fala que não foi só uma traição, foram muitas traições. Ela falou que ela perdoou ele muitas vezes, né? E aí ele pediu perdão pra ela e tudo mais. E ela perdoava e tudo mais. Dava uma chance ali, não somente pra eles, mas a família que eles tinham construído juntos. Mas que depois a situação voltava a acontecer. Então ali ela teve um espaço pra falar mais detalhadamente sobre esse caso que hoje todo mundo já conhece, né? Sim, né? Mas aí, as traições… Horrível traição, né? Mas a questão da violência doméstica, acho que foi o que deixou as pessoas mais chocadas, né? Ela contou, por exemplo, um caso onde ela teve que ficar 3 dias trancada num quarto de hotel, gente, pra esperar o rosto dela desinchar por causa da violência que ela sofreu. Também falou sobre ameaças que ele fazia, né? Falou que ele era uma outra pessoa quando sentia ciúmes, quando bebia. E acabou que chegou um momento ali onde a Joelma não aguentou mais tolerar tudo isso. E aí, mais uma vez, né? Eu acho que o Fantástico traz essa questão, essa reportagem, até pra inspirar outras pessoas que passaram por isso a denunciarem mesmo, a não ficarem caladas, a procurarem ajudas. Eu tenho certeza… Ajudas, falando tudo errado. Toda vez que eu tento falar sério, eu falo tudo errado, gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas, mulheres, viram essa reportagem e tomaram coragem de mudar suas vidas, Sim, sabe? Virar essa óbvio. página, né? Principalmente, acho que pelos motivos que a Joelma falou, do fato dela… do porquê ela não expôs isso antes, né? Sim. Ela falou que principalmente foi por causa da família e por vergonha, gente. Por que você não denunciou? Pela família, também por vergonha. Fiquei com vergonha de me expor, né? Esse lado e tal. Muitas mulheres têm vergonha do que acontece porque se sentem culpadas, né? Sim, muitas pessoas que passam por violência, né? Eu acho que esses casos têm muitas coisas em comum. Sim. Acabou que a Joelma fez essa reportagem. O Chimbinha, por outro lado, negou as acusações dela, né? Sim. Mas eu lembro que tempos depois veio o hino da Joelma da separação. Veio o hino da Joelma. É importante lembrar que o Chimbinha, ele negou as acusações em uma entrevista também pro Fantástico. Ele também Tá. fizeram o outro lado ali pra também, né? Ele falar o que ocorreu, né? Joelma lançou Tem Coisas na Vida que a gente não perde, a gente se livra. Queen. E desde então a Queen, ó, esse ano, inclusive, ano passado, acho que foi Nossa. um grande ano. Acho que esse ano vai ser tudo ainda mais pra Joelma. Então, Que foi te um traga muitas livramento. alegrias, amiga. Um livramento, né, Joelma? Ela também participou de uma reportagem junto com a Luísa Brunet, que também sofreu agressão, É né? verdade. de um Também foi ex-marido. fantástico isso, né? Eles reuniram até as duas pra falar desse local ali onde as duas… Pra motivar, eu acho mesmo, outras mulheres e outras pessoas a denunciarem mesmo, né? O Fantástico, ele traz às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, que é a Sandy, que eu vou falar agora, né? A Sandy, ela ficou por muitos anos ali entrelaçada com o Júnior, que era o irmão dela, a dupla sertaneja e tudo mais, desde pequenos trabalhando juntos, né? Uma pessoa que… Gente, você vê as capas de revista da Sandy. Sim. Sempre muito sobre a vida dela, coisas íntimas, e a virgindade, é namoro. Eu acho que comparo muito a Sandy com a Britney, no nível de perseguição que Sim. sofria. Obviamente, a Britney com muitos paparazzis. Eu acho que a Sandy talvez fosse um pouco mais leve ali. Mas uma exposição extrema, assim, né, da vida. E aí, o que eu ia completar dizendo é que o Fantástico, ele traz essas reportagens que a gente tem curiosidade de ver nesse sentido. Por exemplo, a Sandy, ela mal era vista dando uma entrevista sem o Júnior. Sim. Aí ela terminou a carreira com o Júnior, né? Tem essas polêmicas envolvendo a imagem dela. Pintavam muito ela como uma santa. Então a gente ficava curioso. Nossa, a Sandy vai falar com o Fantástico. O que será que vem aí? Né? E aí ela falou lá no Fantástico, em 2011, isso, tá? Muitos anos atrás, que não era fácil, né? Ela ter crescido como uma criança famosa. Que ela teve muita sorte de ter saído de toda essa situação com uma boa cabeça. Gente, isso né? você vê que é óbvio mesmo. Ela tem uma boa cabeça, assim. Ela ficou como dupla, gente, por 17 anos com o irmão dela. Sim. Inclusive, ela também fala até dessa mudança de carreira, né? Porque com Sandy Júnior era aquele público imenso, que inclusive
inclusive, anos depois ela iria lotar lá na Equatorné. Não faz muito tempo que teve, né? Mas ela falou sobre, tipo, a opção dela de deixar isso, milhões de pessoas, pra cantar em shows pequenos, né? Pra 2.000 pessoas. E acho que deve ter sido uma mudança de vida, assim, bizarra, né? Mesmo porque na época, a Sandy também tinha feito aquele comercial onde ela brincava com o prazer anal, você lembra? É verdade. E isso, gente, na Foi época… um caos. Ai, porque a Sandy falando de anos e todo mundo chocado e não sei o quê. Então ela meio que decidiu, acho, fazer essa matéria meio que pra… Olha, já que eu já descambei, vou descambar mais. Mas pra você ver, né? Isso foi em 2011 e a Sandy fala dessas amarras da sociedade que pintavam em relação a ela. Nem faz muito tempo que ela esteve no programa da Angélica falando sobre maquiagem. Que ela não consegue ficar sem maquiagem em casa. Dentro de casa. Então assim, ela ainda… Por mais que ela tenha saído de tudo isso com uma cabeça boa, né? Não aconteceu nada mais sério. Mas ela tem esses traumas, assim. Ela desde pequena se vê maquiada. Vai pra um show maquiada. Ela não consegue ficar sem maquiagem dentro de casa. Porque senão ela se acha uma mulher feia, entendeu? Olha o que ela declarou na matéria, gente. Acho bem estranho que as pessoas ainda falem em virgindade. Mesmo aos 28 anos e casada. Não tenho problema em falar de sexo. Aí vem os comentários de Santinha virou devassa. Todo mundo fala sobre sexo. Existe um certo moralismo no país do carnaval e da bunda. Eu quero ser eu. A vida é muito curta para ficar sendo um personagem. Porque falavam que ela era muito mecanizada, que era um personagem. Sim. Mas você pensa uma pessoa que cresceu de frente pra câmera, como ela vai ser, entendeu? Acho que muito desse trauma da maquiagem é um pouco disso Não, também, com né? certeza. Ela foi muito moldada pra TV, né? Pra ser uma artista. E aí eu acho que quando ela quis se livrar disso tudo, a mídia caiu em cima. Mas novamente o Fantástico estava lá pra dar voz a um movimento que eu acho que foi muito importante pra vida e pra carreira dela, né? Muita gente fala que esse foi o momento de rompimento da Sandy. Sim. Olha, ela teve que, né? Você tem que falar É do um prazer absurdo, anal pra gente. você se livrar disso. Mas pra você ver, tem gente que dá entrevista pro Fantástico e aumenta o cachê depois da entrevista. Estamos falando de você, blogs. Não! Não é essa da blogs. MC Daniel, tá? O MC Daniel, gente, na verdade, ele deu uma entrevista pro Fantástico, mas falando sobre a vida dele, sobre de onde ele veio, como ele cresceu. Porque o MC Daniel, ele explodiu nos últimos meses, né? E no ano passado ele esteve aí nessa revista eletrônica que atinge todo mundo todos os domingos. E ele falou sobre a favela e tudo mais, a periferia de onde ele veio. Pra quem não sabe, gente, o MC Daniel, ele foi auxiliar de limpeza num restaurante. E, obviamente, como um trabalhador brasileiro, sofreu muitas dificuldades aí, né? Durante o trajeto dele, né? Tanto que nessa matéria, né? Ele acaba visitando a escola onde ele cresceu, onde ele estudou. E lá ele solta uma das frases que o público repercutiu bastante, né? Muito se fala aí do favela venceu, mas ele trouxe isso que eu achei muito legal, inclusive, dele, ó. A favela ainda não venceu, os favelados estão vencendo, mas a favela continua no mesmo lugar. Porque realmente a gente vê, né, artistas explodindo, mas a oportunidade infelizmente não vem pra todos, né? É bem contrastante ainda quando a pessoa vem da favela, né? Isso que ele é um homem branco aí, que a gente tá falando Sim. desse recorte, né? É a mesma, hoje em dia a gente tem uma situação muito diferente, mas quando a gente volta pro nosso bairro, a gente vê que as pessoas continuam lá, entendeu? É a mesma coisa. As pessoas estão, tipo, no mesmo corre que a gente tava. A gente mudou, mas muita gente não vai conseguir essa oportunidade de Sim. mudar. Acabou, gente, que essa matéria aí, né? Acho que aparecer no Fantástico realmente te eleva pra um outro nível. Não, gente, não é qualquer um. Tanto que quando a gente brinca aqui com a blogueirinha, a gente fica muito feliz, porque… É um reconhecimento do trabalho Caramba, dela. é um Fantástico, sabe, gente? Sim. Enfim, ele contou nos stories, gente, que o valor do cachê dos shows dele passou de 100 mil reais pra 200 mil reais por apresentação. Afinal, eu ganhei uma matéria no Fantástico. Tá errado? Não tá, Não gente. tá Tem errado. que saber valorizar o trabalho ali. Né? A Larissa Manoela saiu com um monte de publi também depois. Porque teve essa questão dos pais terem ficado com a grana, É. tudo. Então, assim, ela também pôde usar disso pra poder fazer o seu dinheiro, né? Também temos famosos do TikTok, tá? Porque você vê, até famosos do TikTok ganham matérias no Fantástico. Gente, a Giovanna Blasi, de 21 anos, foi pauta no Fantástico no ano passado por ter transtorno dissociativo de identidade. É o conhecido aí como TDI, tá? Que é uma condição psiquiátrica muito severa e rara, inclusive, onde a pessoa pode ter múltiplas personalidades dentro de si, tá? Muita gente associa essa questão com aquele filme, né? O Fragmentado. Fragmentado. Tem muitos memes em relação a isso, mas o assunto é sério. E eu lembro que essa matéria, a gente parou o Brasil também. A Giovanna, ela já mostra um pouco da rotina dela no TikTok, onde ela apresenta, inclusive, essas personalidades.
Mas lá no Fantástico, né, aí eu acho que pulverizou ainda mais, né? Exatamente. Porque uma coisa está lá no TikTok, outra coisa é você vendo mesmo numa matéria ali, né? Na matéria, ela inclusive fala, ó, nós somos 18 contando comigo, tá? E aí, quando ela é perguntada, né, sobre essas personalidades que vivem dentro dela, ela fala de todos os nomes: Aline, Aurora, Dandara, Ayana, Tatá, eu, Giovana, Herbert, Isabela, Laura, Lina, Lua, Luara, Luísa, Maria, Elana, Melanie, Momô, Jim e Ariel. Ela listou todas essas personalidades que, segundo ela, vivem dentro dela, né? Durante a reportagem, o que chamou muita atenção, que fez viralizar, é que ela troca de personalidade com essas pessoas que vivem dentro dela aqui, psicologicamente falando. Ela troca ali. Uma das identidades, a Dandara, que se apresenta como protetora, apareceu com uma preocupação. Eu só vim dar boa noite. Eu sou a protector, é a minha função. Vocês se importam de eu fumar? Obviamente, teve polêmica nessa reportagem aí, né? Porque após ela passar, né? Inclusive, na reportagem, a Giovana troca de personalidade umas 3 vezes, né? Sim, isso viralizou muito na internet, inclusive. Especialistas aí apontaram que na maioria dos casos, gente, a troca de identidade de uma pessoa que tem o TDI não acontece de uma forma tão rápida. Então muita gente ali apontou que talvez poderia ser uma farsa. Mas aí são os especialistas que falaram, entendeu? Exatamente, é quem somos nós, né? A gente tá trazendo aqui pra vocês o contexto que aconteceu. Mas eu lembro que viralizou muito, ela trocando de personalidade, ela falando com… Porque a voz também muda de entonação, então tem toda essa questão aí que viralizou, principalmente no Twitter, né? No Twitter adora essas coisas. Ah, o Twitter Nossa, ama. o Twitter ama, o Twitter vai gostar. O Twitter ama, tá? Assim como também… essa próxima reportagem polêmica aqui, gente. Essa aqui também parou o Brasil. E eu acho que ela meio que repercute até hoje. Porque até hoje a gente vive, entre muitas aspas, consequências dessa reportagem na internet. E eu acho que nada mudou também depois dela, né? Mas antes da gente falar dessa reportagem polêmica, gente, eu vou pedir aquele like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui, dê sugestões aí, gente, de outras pautas que a gente pode trazer pra vocês em relação à TV. E comenta também se a gente deixou de fora alguma reportagem polêmica do Fantástico que marcou a sua vida ao longo desses anos. Mesmo porque agora vamos falar dele, gente. O jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho tá aí, já tem um tempo, né? Nas mãos do brasileiro e também nas mãos de muitos influencers e famosos que fazem publicidade de jogos de apostas. Aqui é uma matéria geral, mas que tem muitos famosos, porque as pessoas envolvidas, né, nesse esquema da divulgação do jogo do Tigrinho são personalidades aí famosas, como John Vlogs, VTube, Juju Ferrari, Mel Maia, Ryuko Melquiades, MC Cauã e Juju Salimene. No caso, eu citei eles aqui porque eles foram citados na matéria. Exato. Mas se você foi aí entrar dentro, amiga, né? tem um monte de gente que faz não só o jogo do Tigrinho, milhões de outras vertentes aí também. Blaze, Bet, enfim. O que acontece aqui, gente? Essa é aquela reportagem que eu falei agora há pouco pra vocês aqui no vídeo, que também foi dividida em 2 partes. Pra você no impacto. Pra fazer render o negócio, né? O impacto, porque você fazer uma matéria no Fantástico expondo que isso é errado e ilegal, e com o nome desses famosos no meio, gente, é boca quente o negócio. Sim, mesmo porque, por exemplo, a Mel Maia é uma atriz que trabalha até na Globo, Só entendeu? que sabe o que aconteceu, menina? Durante a semana, eles foram, assim como a Larissa Manoela, a reportagem, eles foram falando que domingo ia ter essa reportagem. Vem aí. E durante a semana, muitos famosos que têm esse contrato ali com o jogo do Tigrinho, ou seja, o famoso rabo preso, já começaram a se posicionar nas redes sociais antes mesmo da matéria ir pro ar. VTube já informou que tinha cancelado o contrato. A Mel Maia falou que, por exemplo, depois que passou a matéria, falou que tinha mandado uma nota da assessoria dela. Sim. Outras pessoas esperaram a matéria sair pra também falar o que eles acharam, mas antes desse lado, vamos botar uma matéria. E aí, realmente foi isso que aconteceu. Muitos influencers se posicionaram. Alguns deles mandaram notas oficiais pra Globo, avisando, olha, não sei se você vai falar meu nome, mas assim, a gente já caiu fora. Outros influencers que não foram mencionados na reportagem acabaram sendo desmascarados pela internet por conta da repercussão da reportagem. Porque é isso, né? Se falou aí desse monte de gente que o Fih comentou, mas outros influencers também fazem publicidade disso. Sim. Então todo mundo entrou no mesmo balaio, entendeu? Sim, mas vamos falar sobre a matéria, né? Vamos falar sobre a matéria. A matéria, a gente falava que esses jogos de azar aí, né, o jogo do Tigrinho ou o jogo do aviãozinho, né, eles não tinham representantes legais aqui no Brasil
E muitas vezes aí, muitas pessoas estavam denunciando que elas não recebiam o dinheiro, né? Ficavam no prejuízo ali, Elas né? ficavam no prejuízo, né? Aí muita gente também pegava ali, né, que os vídeos de propaganda tinham alguma edição, eram meio estranhos ali. E aí essa matéria também mostra influenciadores do Paraná e do Maranhão que foram presos, né, e ouvidos aí pela polícia pelas acusações de esquema de quadrilha pra promoção de jogos ilegais. Ou seja, teve gente que foi presa. Gente que foi presa. Blogueiras presas. Pra você ver, menina. Alguns artistas, depois da matéria, também foram meter a boca, não deitaram, né? Por exemplo, Carlinhos Maia, ele se defendeu falando que, pô, eu mostro aí o jogo, joga quem quer, as pessoas são adultas. Se eu mandar vocês jogarem da ponte, vocês vão se jogar. O Rico Melquiades também foi outro, né, que debochou até da reportagem e falou aí, ó, estou indo dormir, amanhã apareço por aqui com mais promoção nova da Blaze, tá? Não obrigo a ninguém jogar, me poupe. A Juju Salimene também levantou a questão ali que, pô, estão falando aí do meu jogo, mas na TV passam propagandas dessas coisas de aposta que também tem joguinhos lá dentro que também, sabe? E aí, como é que fica? E associaram ainda por cima tudo isso aqui com o Esportes da Sorte, que é o atual patrocinador do Big Brother 24. Sim, sim. E não tem só o Esporte da Sorte, tem várias milhões de outras coisas ali de jogo também, né? Então muita gente falou também que poderia ser uma perseguição a algumas das casas, enquanto outras continuam fazendo um grande caos, que no fim, assim, na minha visão pelo menos, não sei se mudou alguma Não coisa. deu em nada. Óbvio que, assim, deixa assim com uma imagem meio manchada essa galera que faz publi de jogo de tigre, essas coisas, assim. A gente entende que não é uma coisa tão legal, mas continuam fazendo, continuam se jogando. E aí, como é que fica? E aí? E aí, né? como é que fica? E aí, o que você acha? Você é de casa, o que acha disso? Você acha polêmico? Você não acha polêmico? Eu só sei que assim, gente, se um dia ouvir meu nome no Fantástico, eu vou gelar. Óbvio. Porque sempre é uma coisa séria. Sempre é uma coisa séria, sempre é uma polêmica. E a gente vai ficar de olho aí, porque eu acho que vai render muitas coisas ainda. Nossa, né? Isso aqui foi um dos, né? De uma coisa que repercutiu, né? Os jogos. Mas que no fim não muda nada também, conforme Não a gente muda falou. nada. Imagina o tigrinho na praia. Pra limpar a imagem. Os jogos. Estou jogando meu jogo do tigrinho na praia, andando na praia, um vento na cara. Qual será o próximo caso que vai ir pro Fantástico, hein? Estaremos de olho. Pobreza pega.